Olá, minhas amigas e meus amigos, da luta pela democracia e pela expulsão do poder desta quadrilha que assaltou o Palácio do Planalto. Alegrias, muitas alegrias, porque a luta continua e nós estamos firmes na luta. Não se deixe abater. Tudo que os fascistas desejam é que a gente abrace a morte. Por isso que eles dizem, abracem o vírus. O vírus é o próprio fascismo, é a morte. O título deste vídeo, Sérgio Moro, aquele que foi sem nunca ter sido, nos remete à viúva porcina. Na última live que eu fiz no DCM, no Diário do Centro do Mundo, o jornalista Kiko Nogueira me perguntou, bem-vindo, como é que você acha que a dona Rosângela Moro, a esposa do Moro, está se sentindo neste momento em que ela veio esvair das suas mãos a possibilidade de ser a primeira-dama do país, de ser a dama do Supremo Tribunal Federal, a mulher do ministro, ou coisa que valha. E a imagem que me veio à mente é exatamente da viúva porcina, a que foi sem nunca ter sido. A diferença é que a viúva teve que escolher entre o ex-marido, o defunto marido que nunca morreu, o Cabo Roque Santeiro, e o senhorzinho Malta. E no final, ela ficou mesmo, foi com a fortuna, o dinheiro, o poder de senhorzinho Malta. Pode acontecer uma história semelhante com a nossa viúva, que foi sem nunca ter sido. Mas isso também remete ao próprio Sérgio Moro, aquele que foi sem nunca ter sido. É o fim da era Moro. Estamos assistindo o degringolar, o desmascaramento de toda a ação lesiva à pátria brasileira, de toda a ação lesiva à política e à democracia, sobretudo à democracia judiciária, aos processos democráticos judiciários. Sérgio Moro comandava uma blitzkrieg, comandava uma frente de procuradores que tinha por nome Lava Jato. E parcialmente, como o juiz está provado nos autos, está provado nas gravações, Greenwald deve estar dando gargalhadas. Os autos estão dizendo claramente que ele agiu de forma parcial no julgamento de Lula e em todos os demais julgamentos do que se convencionou chamar de Lava Jato. A Lava Jato atuou como se fosse um ministério público independente de qualquer justiça brasileira. Tinha plenos poderes em nome de combater a corrupção nacional. Na verdade, só tinha um objetivo: destruir o PT e destruir o presidente Lula. Chegou a enviar para a cadeia por 580 dias o presidente Lula, que com dignidade submeteu-se aos seus algozes antidemocráticos, que formavam praticamente uma quadrilha conspiratória. Milhões de reais foram gastos em diárias, em passagens, em refeições que nunca foram utilizadas pelos procuradores da Lava Jato. Está lá nos arquivos, está lá, está colocado nos portais de transparência. Milhões de ajudas de custo, fora o salário de 30 mil para cada um. E eles se sentiam semideuses. Ameaçavam com prisões terríveis, com situações de 30 anos de cadeia se a pessoa não fizesse a delação premiada. Coagiam as testemunhas. A gente viu muitas vezes o juiz Moro, os vídeos do julgamento do juiz Moro, dos interrogatórios sobre Lula. E o senhor fazia o quê? Quem o senhor pensava? Com aquela voz de marreco. Quem o senhor fazia? O senhor sabia da existência dessa corrupção? Tudo preparado com um único objetivo: imputar culpabilidade à liderança que Lula exerce sobre o país. Uma armação que agora está se dissolvendo. Em troca disso, o Moro pensou que podia ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou até candidato a presidente da República. Não conseguiu nada disso. O máximo que conseguiu foi ser ministro do governo Bolsonaro, época em que Rosângela Moro declarou: ele e Bolsonaro são uma pessoa só. Será que Rosângela Moro ainda pensa isso? Pode ser que ela não pense, mas que fica cada dia mais claro que eles são uma pessoa só. Na base da corrupção dos costumes, da justiça, da democracia, isso não há dúvida. É fabuloso ver como se derrete este poder de Deltan Dallagnol, o cara do PowerPoint,
que fez um espetáculo circense mostrando por A mais B num PowerPoint para uma população ignara e ignorante, um jogo de internet, na verdade, que o PowerPoint é apenas um programa de internet. Deltan Dallagnol, Sérgio Moro responsável pela destruição da indústria, do comércio, de construção civil do Brasil, da Petrobras, da destruição de parte da economia brasileira, responsável pelo desemprego de milhares de trabalhadores, na sanha pelo poder, querendo desesperadamente ser a viúva porcina. Acabou sendo a viúva porcina, não casando com o senhorzinho Malta, mas aquele que foi sem nunca ter sido. Foi candidato a ser ministro do Supremo Tribunal Federal e não conseguiu. Foi pretensamente candidato a presidente em 2022, está arrasado. Ele é a própria viúva porcina, aquele que foi sem nunca ter sido. E os podres do seu juizado, digamos assim, os podres da sua jurisprudência, do seu tempo de jurista, estão vindo à tona. Não é mais juiz, não é verdade? Renunciou ao cargo de juiz para poder assumir o cargo de ministro, achando que tinha uma grande carreira pela frente. Não passava e não passou de um juizeco de primeira instância de província, que, munido de um projeto conspiratório, na verdade, com demais de procuradores, alçou-se como grande personalidade nacional no combate à corrupção, quando não era nada disso. Eles próprios corromperam a justiça brasileira, corromperam e viciaram os processos judiciais brasileiros. Está mais do que claro em todas as declarações, em todos os autos, em onde se lê, que era uma questão pessoal, parcial, do juiz Moro contra Lula. É necessário, é importante que o Supremo Tribunal Federal julgue a suspeição e declare a suspeição de Sérgio Moro et caterva e libere os direitos políticos do presidente Lula. O que se viu durante anos no Brasil foi uma organização paralela à justiça brasileira, comandada por um juiz na sua sanha de poder, na sua sanha de aparecer e de holofotes, permitindo inclusive que vazassem informações sigilosas que não poderiam chegar à imprensa, chegavam diretamente à Rede Globo de televisão, que até hoje defende Moro. O Globo até hoje não abriu mão de defender o Moro, é o único que ainda defende Sérgio Moro nesse país. Já era, já foi. Foi sem nunca ter sido. Como a gente dizia, praga eu não rogo não, mas o fim eu hei de ver. E estou vivo para ver o fim de Sérgio Moro. Não o fim da vida dele, que ele tem a vida longa para continuar vivendo no ostracismo. Até para enfrentar o processo de divórcio que provavelmente ocorrerá quando ele perder o poder. Porque, pelo visto, a sua viúva em vida gosta mesmo de holofotes e de poder. Quando declarou, ele e Bolsonaro são a mesma pessoa. Ela já se viu como primeira-dama. Acho que ela já viu até o vestido que ela ia usar no dia da posse e que depois iria para um museu. Naquela cafonice brega que Bolsonaro e a Michelle fizeram, ostentando os trajes do dia da posse. Já era. Foi sem nunca ter sido. É preciso continuar desmascarando Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, todos esses procuradores da Lava Jato, todos esses procuradores de Curitiba, essa justiça, esse Ministério da Justiça de Curitiba, paralelo à justiça verdadeira, à justiça democrática brasileira. Não há lugar para Moro. Não há lugar para semideuses, como disse Cacai, o advogado, relembrando Fernando Pessoa. Estou farto de semideus. Eu quero um país onde hajam homens normais. É isto, meus amigos. Vocês vejam que o castigo hoje não vem mais a cavalo. O castigo hoje vem pela web. Vamos em frente na luta. Nem tudo está perdido. A gente está vendo desmilinguir-se o poder, a autoridade moral, falsa autoridade moral de Sérgio Moro e seus asseclas. Isto é uma vitória. Isto é um movimento de regozijo e de alegria, de força e de luta, perseverança. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.